Quando a gente se conheceu, a gente viu que a gente tinha o mesmo propósito de vida, de sempre buscar o melhor, o que é certo, o que é justo, o que é bom, o que tem amor, o que é legal de fato, independente do caminho. A meta é a mesma. Foi por isso que a gente está tanto tempo juntos. A gente sempre acreditou em fazer tudo certo, fazer as coisas certas, não certas coisas, né? A gente chegou um momento que a vida nos deu um empurrão. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. E hoje a gente abre as portas para Johnny Fabra e Tayane Daros, da F1 de Florianópolis. Isso mesmo. Esse casal que decidiu empreender no mercado imobiliário em 2013, no início de uma crise econômica, o que a gente pode considerar realmente uma loucura, né, gente? Pois é. Eles vão contar como eles se conheceram do outro lado do oceano e como foi voltar para o Brasil decididos a fazer a coisa certa e não certas coisas. É isso mesmo. Bom, eles vão contar aqui pra gente, mas eles começaram em uma salinha pintada por eles mesmos, com 8 corretores. Hoje, a F1 já tem mais de 100 colaboradores e se destaca em Florianópolis, que é uma capital aí com um dos metros quadrados mais caros do Brasil. A gente vai falar também sobre o início da imobiliária no meio da crise, a liderança em casal e como equilibrar vendas fortes com processos bem definidos. Bora conhecer essa história. Vamos lá? Bora lá. Vamos lá. Vocês são de Florianópolis, naturais de Florianópolis? Nascidos, coincidentemente, nenhum dos dois é nascidos e os dois foram morar em Florianópolis ainda crianças. Eu com 8 meses, então praticamente, e o Johnny com 10 anos, né? Isso. Eu nasci em Araranguá, no sul do estado, lá de Criciúma ali. E você nasceu, né? Eu sou aqui, eu sou vizinho de vocês, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais. Ai, mineiro! Eu sou mineiro. Com 9 anos, meu pai já aposentado, minha mãe também, foram morar em Floripa. Meu pai já estava no fim da vida dele, queria se aposentar em Floripa, né, pela qualidade de vida, proximidade de mar. E com 17 anos eu me emancipei e fui morar na Espanha. Meu pai era espanhol, falecido. E ele, como eu tinha nacionalidade, aqui no Brasil com 17 anos eu só tinha o 2º grau, não tinha nenhuma formação. Florianópolis só tinha a Universidade Federal e uma... Só tinha uma universidade? Sim, bem reduzido o número de vagas lá na nossa época de universidade. Então aí eu tive que tomar a decisão de ou eu estudava muito para entrar numa universidade, mas eu não sabia muito o que eu queria fazer. Na época eu falava administração, mas... Administração, eu fiz administração. É o curso de quem não sabe direito o que vai fazer. Exatamente. Então, como eu tinha essa possibilidade e vontade, eu sempre gostei muito da história do meu pai da Espanha, eu fui morar na Espanha muito jovem. Hoje a gente tem um sobrinho que tem 17, vai fazer 18 anos agora esse ano, e ele é uma criança ainda, né? Então eu fui como uma criança, né? Eu trabalho desde cedo, eu trabalho desde os 11 anos de idade, então eu sempre me considerei muito prematuro. Então aí de Floripa eu fui para Espanha com 17, 18 anos, fiquei morando lá 7 anos. Nos últimos 2 anos e meio eu conheci a Tayane lá. Vocês Lá estão na dando, Espanha. vocês estão dando uns Espanha. spoilers. Calma aí, vamos contar essa história direito. Eu quero começar, na verdade, em Divinópolis. Você lembra como é que era a sua casa lá em Divinópolis, onde é que vocês moravam? Na verdade, eu nasci em Divinópolis porque a cidade que eu cresci não tinha hospital. Tá certo. Olha, Não tinha maternidade, né? E qual é o nome da cidade que você cresceu? Itapecerica. Itapecerica. Do lado de Divinópolis, né? Hoje já tá muito perto, né? Divinópolis e Belo Horizonte cresceu muito. Então eu lembro da casa, tenho até... Entro no Google Maps de vez em quando pra ver como que ela tá. Já vi que mudou as cores e tal. mas a casa continua lá. Continua lá. Era uma casa simples, humilde, né? Mas com uma vaga de garagem, um jardim na frente,
com uma planta que eu tenho alergia até hoje, que se eu toco me dá alergia. E aí tinha os quartos e a parte dos fornos, muito legal. Que legal. Que legal. E como é que era Florianópolis, então, na sua época? Bem Quando vazia. você era criança? Porque, né, a gente pensa em Florianópolis hoje, toda a infraestrutura que tem, mas como é que era morar em Florianópolis, criança? Florianópolis era bem vazia, assim, eu lembro muito porque o prédio que os meus pais tiveram um apartamento e eu tinha 8 meses, o prédio ficou pronto em 8 meses, ou seja, é um prédio de 86. Não vamos fazer contas. 86. Tinha uma escola que é do lado da onde é a nossa agência matriz hoje, que foi a escola que eu fiz a primeira série. E dava uns 6 minutos de caminhada, em Florianópolis tem bastante morro, né? O prédio subia o morro, descia. Eu tinha 6 anos na primeira série, eu ia caminhando sozinha. Todos os pais deixavam os filhos fazerem isso. Com 6 anos, davam quanto dá? Uns 10 minutos de caminhada, né? E era tranquilo. E é bem na região onde está o shopping Vila Romana, ali, né? Antigo Iguatemi. E não tinha. Era beira-mar e gramados. Então, Que delícia, hein? Se Nossa, bobear, o seu prédio foi um dos primeiros, então, né? Ficar naquela pronto ali. a região da Trindade, onde é a nossa matriz lá e onde é esse prédio, ela é por causa da universidade, é uma região que sempre se desenvolveu em Florianópolis na frente, né? E as praias eram bem rústicas, todas as praias de Florianópolis eram bem rústicas, até que o norte foi se desenvolvendo um pouco mais, Daniela, Jurerê, Canasvieiras, e o sul da ilha foi nos últimos anos que teve desenvolvimento, né? Então Floripa, para quem, no meu caso, mora lá desde os anos 80, é cada década uma Florianópolis. E antes da gente mudar de país, então, e a gente começar a falar sobre a Espanha, eu queria que vocês falassem sobre essa transformação e como é o mercado de Florianópolis hoje. A gente estava conversando aqui, antes de começar a gravar, sobre a chegada dos profissionais de tecnologia, da mudança das tipologias de imóveis que a gente tem lá. Tem um pouco mais de um ano, o time do Loft Dados aqui fez uma pesquisa sobre para onde os brasileiros gostariam de se mudar. Foi disparado, tá? Santa Catarina, Florianópolis, obviamente, aparece. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa mudança das pessoas para Florianópolis, como que a cidade foi crescendo e como que tá hoje lá. Então, Floripa, ela é muito desejada. Então, acho que todo brasileiro de grandes capitais quer ir morar em Floripa em algum momento da vida. Nem que seja transitório, mas quer ter a experiência de morar na ilha. Muitos acabam não se adaptando, porque é uma cidade capital, um clima de interior, porque ela é mais lenta, ela é mais slow life, assim, sabe? A gente pega um paulista lá, fica bem enérgico e vê que lá todo mundo tem que diminuir um pouco o ritmo, né? Então nem todos se adaptam, né? Mas alguns usam isso até para melhoria de saúde. Com certeza. Né? Então o nosso IDH é o principal do Brasil, então a gente hoje vive num mercado imobiliário que está voltado muito para morador final mesmo, assim, muita gente querendo morar em Floripa e faltam imóveis bons em Floripa, porque a gente teve ali um período onde o plano diretor local ele restringiu muito a construção e agora nos últimos anos, pós-pandemia, ele liberou muitas coisas que estavam paradas e aí o mercado agora tem muito mais força para crescer e atender a demanda real que existe hoje. A gente tem uma demanda reprimida nos últimos 10 anos, absurdo em Florianópolis, para todos os tipos de imóveis, né? Residenciais prioritariamente, mas pós-pandemia também já voltaram os imóveis comerciais, as pessoas voltarem a querer sair do home office e ter mais contatos com pessoas, então também voltou a alugar mais salas que estavam paradas desde o período da pandemia. Então a gente está vendo Floripa num movimento de valorização plena, assim, eu nunca vou esquecer, a gente abriu a imobiliária em 2013 e muitos me chamavam de louco, vendo aí um caos econômico no país, ia faltar dinheiro na circulação, a gente viveu isso muito nos anos 2015, 2016. Vem uma pandemia que triplicou os preços dos imóveis em Florianópolis, um terreno no sul da ilha, por exemplo, passou a valer 3 vezes mais dentro de um ano. A gente está falando de 300% de valorização. Porque na pandemia muita gente que sonhava em ir para lá aproveitou para ir. Já que eu tenho que ficar em casa, eu vou ficar em casa em Florianópolis. Então, assim, a chegada de leads da imobiliária na pandemia foi uma loucura. A gente bateu recordes de locação nas regiões de praia para todo mundo de fora. Muito paulista, muito gaúcho, muito mineiro, muita gente. Que eu acredito que está lá até hoje. Né? E Floripa é muito curioso, porque em 2016, lá na época do agosto, foi o impeachment, né?
Lá por setembro e outubro, São Paulo teve deflação no valor médio dos imóveis e Floripa cresceu 9%. Foi um ano atípico no mercado imobiliário e Floripa mostrou a sua consistência, né? Como a gente mora a capital é dentro de uma ilha, ela é muito restrita, mais de 70% é área de preservação. Então são poucos terrenos edificáveis que existem. Então, e como tem muita gente querendo morar, isso sempre faz com que o metro quadrado sempre valorize. Por mais que tenha oferta, tem muito mais demanda que oferta. Você acha que essa valorização toda tem a ver com a qualidade de vida lá ou tem a ver com um pouco do que você falou, acho que vocês falaram, né, do negócio da tecnologia, de muita gente de tecnologia indo trabalhar lá, talvez por conta do trabalho remoto? A que vocês atribuem isso? Vocês acham que tem mais a ver com a qualidade de vida mesmo? De onde quer que você esteja, para onde quer que você vai passar por uma paisagem linda, né, em algum momento. Como eu falei, muito relevo. Você vai atravessar a Lagoa da Conceição, você vai, uau, olha só. Você está na beira-mar, que é a principal via. Então, assim, é muito bonito. E aí encanta os olhos de quem vai alguma vez. E a pessoa começa a fazer planos de um dia, quero morar aqui. E eu acho que quem pode leva seus negócios para lá. E aí o povo da tecnologia percebeu isso. Tem alguns grandes da tecnologia que são tradicionais em Florianópolis, sistemas grandes no Brasil aí que eu acho que puxaram isso também, gente de lá. A gente tem uma grande empresa, né, na cidade, que é a Softplan, que ela sempre foi a maior empresa de tecnologia, com 3 sócios, e hoje eles fazem sistema desde Receita Federal, desde o Judiciário, o EPROC, né, do Judiciário deles. Então, o Brasil inteiro consome tecnologia em todas as suas cidades de uma empresa de Floripa. E a universidade deve ajudar para isso também, né? A fomentar a tecnologia, né? Bastante. A gente tem um bom curso de medicina também, então a gente atrai pessoas de todo o estado para morar, e medicina, querendo ou não, ele precisa ter um poder aquisitivo maior para poder se formar médico e tudo mais depois. Então isso também traz pessoas mais empoderadas ainda financeiramente. Isso, né, faz com que o mercado peça um preço que consiga vender. Muito ainda no empirismo, no achismo, mas consegue vender independente do preço que você coloca. Às vezes você não é o melhor apartamento do prédio e mesmo assim você vende por mais do que o melhor apartamento foi vendido por último. Então a gente vê isso muito recorrente. Faltam imóveis bons, diferenciados, com preço bom. Porque quando é imóvel bom e diferenciado, o preço é muito alto. E as pessoas pagam por necessidade mesmo. E aí você mesmo assim, mesmo com essa maravilha, resolveu ir para a Espanha. Fui para a Espanha. Vamos pegar um avião então, vamos para a Espanha. Porque eu tinha essa dúvida, né? Se você estava querendo uma experiência internacional ou se por ser muito jovem estava na dúvida de qual... Acho que foi um pouco dos dois, né? No final das contas. Foi. Meu pai espanhol nasceu no ano de 1920. Eu nasci quando meu pai tinha 65 anos. Então quando eu tinha 15 anos, meu pai já tinha 80 anos. Uma diferença muito grande, né? Outra diferença grande nisso. Né? Então, desde pequeno eu escutava as histórias dele da Espanha, ele é eterno apaixonado pela Espanha, sempre foi. E eu peguei um pouco dessa paixão e eu sempre busquei muito o lado das origens da minha família. Então, eu fui, em tese, conhecer a família espanhola que eu tinha, que é uma família muito grande lá. Fui conhecer, mas eu fui para trabalhar. Era muito jovem ainda, né? Tinha trabalhado em vários empregos, assim, de temporada. Eu estudava durante o ano, trabalhava no final do ano. Até que eu comecei com 15, 16 anos trabalhar numa rede de surf shops lá. Pegava onda, né? Gostava da vida do surfista, da praia e tal. Chegou um momento que não dava mais para crescer e eu tinha que ou começar a estudar ou procurar uma profissão. Eu vou para a Espanha, tentar a vida lá. Eu sempre brinco, eu conto sempre. Eu pisei na Espanha, não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda. Então, sem guias, né? E na época não tinha tecnologia ainda, eram os mapas, né? E aí eu tinha uma prima que ia me pegar na rodoviária, eu fui com meu pai naquela época, ele já tinha uma idade bastante avançada, ele me levou lá para apresentar a família. E ela não foi nos pegar e não nos atendeu o telefone mais, então... E de orelhão, né? Ninguém tinha celular. Então assim, aí eu tinha um recurso financeiro para mais 2 semanas. Então eu tinha que trabalhar de qualquer coisa, né? Então, como eu tinha documentação, eu falei, vai ser garçom ali, tem um porto muito chique e tal, vai ali, tem muitos restaurantes bons. O espanhol era bom? Não, desculpa. Era ok já. Era ok. Era ok, porque criado com espanhol, falava né? com o pai, né? Isso, mas de fato eu aprendi morando lá. Cheguei lá com essa idade e eu não sabia para onde ir, vou para um porto porque o porteiro
da pousada que a gente tinha ficado, disse, não, lá tem trabalho, vai lá, segue esse caminho aqui que tem trabalho. Aí eu caio de paraquedas no porto mais exclusivo da Europa, que é Porto Banús, na cidade de Marbella, que é como se fosse o Saint-Tropez, Porto Fino. Então a gente tinha um melhor porto ali, com os restaurantes mais gabaritados, mais estrelados lá, e eu bati de porta em porta deixando meu currículo, porque eu levei currículos para deixar. Legal. Só que um currículo de quem nunca tinha trabalhado na área. Então, assim, consegui uma oportunidade lá, comecei a trabalhar como garçom. Isso seria para um outro papo. Conheci o chefe do restaurante que eu trabalhava, lá se chama Maître, né? O Maître do restaurante que eu trabalhava, ele era da mesma cidade que o meu pai. E eu descobri que E aí, quando eu fui como imigrante. Por mais que eu tinha documento, eu era brasileiro. E lá é um país que ele ainda tinha muito preconceito. Naquela época, a gente tá falando isso, 2000, né? Eu chego lá, o cara me testa assim, tá, mas tu é espanhol mesmo? Tipo, pensando, que documento falso tu trouxe aqui, né? Aí eu falei, cara, na verdade, eu não sou espanhol, meu pai é espanhol. De onde que é teu pai? Ele começou um interrogatório comigo. O espanhol é bem grosso. Direto. E seco. Não, direto. Foi grosso também. Tentei suavizar o meu. Mas aí ele disse, de onde que é o teu pai? Eu falei, meu pai é de Jerez de la Frontera, que é uma cidade muito famosa lá. Tá, todo mundo quer dizer que é de Jerez de la Frontera porque é a melhor cidade do estado. Então, e a maior do estado. Aí eu falei assim, não, na verdade, o meu pai é de um povoado do lado, de San José del Valle, que é um povoado que tinha 30 famílias na época dele. Então, então tu é filho do Juanito. Juanito é teu pai, a gente chamava de Juanito, porque o pai dele, o meu pai, morreu na mão do teu avô. Meu avô era médico. Meu pai estudou medicina e meu avô era médico. Então, na época da Guerra Civil Espanhola, teve muito racionamento de tudo, não tinha penicilina e ele morreu agonizando nas mãos do meu avô e meu pai junto com ele e os irmãos, tudo mais. Então, assim, aí eu caio de paraquedas num restaurante francês, que era o restaurante mais tradicional, mais antigo, do melhor porto da Espanha, e o meu chefe direto... Era alguém da cidade do teu pai. Isso, e aí ele me acolheu muito, né, e me ensinou muito. E com 6 meses ele descobriu um câncer na cabeça e morreu muito rápido. E eu assumi o lugar dele. Olha. Num restaurante de alto renome. Então eu tinha 18 anos, não falava francês, era um restaurante francês, não falava inglês e arranhava o espanhol bem. Aí foi a minha história de chegada na Espanha. Eu trabalhei muito durante o período que eu trabalhei na Espanha, mas graças a algumas sortes da vida ali, né? Como eu digo, o mundo é muito pequeno mesmo. Eu tenho um exemplo para dar como o mundo é pequeno. Se meu pai tivesse feito alguma coisa pro pai dele ou para ele, teria sido um reverso diferente, né? bem diferente. E quanto tempo você ficou trabalhando em restaurante? Dos 7 anos totais, eu fiquei basicamente 4 anos e meio como na parte... Sempre nesse mesmo restaurante francês? Não, aí ele veio a fechar depois, o patriarca da família faleceu. Não fazia sentido, o nome do restaurante era o nome do patriarca. Eles fecharam e aí eu migrei para um grupo de restaurantes grandes que tinha, o maior grupo de restaurantes que tinha na cidade. E ali eu fiquei basicamente 3 anos dentro desse grupo. E fui me especializando, né? Como eu me tornei maître do restaurante mais tradicional, eu tive um primeiro bom currículo. Você tinha um currículo bom mesmo, né? E aí aprendi o inglês na marra, porque tinha que atender clientes. Era um restaurante que recebiam muitos atores de Hollywood, os oligarcas russos, árabes. Então a gente recebia um alto nível de cliente muito, muito exigente, a gente tinha que ser o melhor, né? Lá eu aprendi que ou tu é o melhor no que você faz, ou você é só mais um. E o mais um hoje está cada vez com e aí mais teve um dificuldade. momento que você estava lá no restaurante e encontrou a Tayane, foi isso? Como é que vocês se encontraram lá na... Eu estava na universidade aqui, na metade do curso, tinha uma amiga lá de Minas, colega, que falou, vamos fazer um mochilão na Europa? Durante o curso? Durante o curso. Aí a gente, eu, vamos, claro, pra onde? Ela, eu queria tanto pra Califórnia. Eu falei, eu também sempre quis. Mas naquela época, 2007, 2006, que a gente começou a planejar, a gente foi numa agência de turismo ver como é que era a história de visto e tal, e era uma burocracia enorme. Tinha que pegar imóveis da família, tinha que. E essa minha colega de universidade falou, eu tenho uma amiga, aqui de Floripa, que foi morar na Espanha, porque ela tem um amigo que mora lá.
quem sabe a gente muda. Tem uma cidade chamada Marbella. Eu nunca tinha pensado pra Espanha, nunca tinha ouvido falar em Marbella. E só fui. Falei, pai, você me banca uma passagem e tal. Combinado um mochilão de 3 meses. Era isso que eu tinha, recursos limitados. Tinha que voltar, né? Tinha que voltar em 3 meses. Aí, até tinha uns namoradinhos aqui e tal. A última coisa que eu pensava era ir pra Espanha encontrar amor. Só que o meu plano durou 4 dias. Porque no 4º dia que a gente chegou em Marbella, essa amiga da minha amiga falou, vou apresentar aqui o amigo que o pai dele é espanhol. Aí todo mundo veio morar aqui porque ele tava aqui. Não sei o quê. Essa amiga, essa conexão Foi. já conhecia. era. Olha só. Aí no 4º dia que eu tava na Espanha, conheci o Johnny. E aí faz 20 anos. Gente, foi amor à primeira vista. Foi. Mas você foi no restaurante ou não? Vocês se conheceram na A casa amiga dele? falou, vou apresentar o nosso amigo brasileiro, que o pai é espanhol, que trouxe toda a galera pra morar aqui. Porque quando o Johnny foi, a galera lá que era amigo dele, foi também, tem trabalho na Você Espanha. foi vamos pra levando lá. uma... Foi, tinha uma comunidade Polônia. brasileira que o Johnny tinha formado. E eu entrei de gaiato aqui e ali. Cheguei lá, conheci o Johnny e aí fiquei 2 anos e meio. Mas você chegou a completar a viagem ou não? Você foi pra Espanha e parou ali? Foi isso. Basicamente Basicamente isso. E aí você foi trabalhar com ele ou não? Aí eu não falava nem espanhol nem nada, mas ele me ensinou pra ser garçonete. Meu pai falou, não, você não vou te bancar aí. Isso eu queria muito entender. Como é que foi Ele sua ser família? Exatamente. Olha só. Exatamente. Como é que foi sua família? Como é que foram seus pais nessa história de você... vou ficar por aqui mais um tempinho. De 3 meses para 2 anos. Ainda bem que eu sempre andei na linha em casa. Então eu era boazinha, na escola eu sempre fui boa. Meus pais sempre confiaram muito em mim. Aí quando eu falei isso, eles falaram, sério? Aí a gente marcou uma chamada de Skype, né? O Johnny morava com os pais lá, isso contou muito. Falei, vou ficar aqui, eu vou morar com ele. E a família dele, eles me aceitaram, me acolheram. Então ajudou. E aí eu também fiz um currículo com 0 experiência e fui distribuindo em locais mais humildes, não lá para Porto Banusa, cafeterias do bairro onde a gente morava, assim, e comecei a trabalhar de garçonete também. Na universidade eu conseguia ficar até 2 anos e meio afastada, pegando... Isso é outra coisa importante, Sim, né? eu me informei sobre isso, se eu ia perder o curso ou não. Até 2 anos e meio eu conseguia trancar o curso 1 ano, depois eu conseguia pegar uma cadeira de intercâmbio, pegar outra cadeira de intercâmbio e era o meu prazo. Então foram os 2 anos e meio que a gente ficou lá, quando a universidade estava para... Ou eu voltava, ou perdi o curso. Eu falei, Johnny, chega de restaurante aqui. Aí vamos voltar pro vocês, Brasil. então vocês ficaram esse tempo todo trabalhando nessa indústria, né? Na indústria de hospitalidade em restaurante, né? Isso. E aí vocês voltaram porque senão você perderia o curso. É isso? Eu já tinha cursado 2 anos, né? Faltava mais 2. Aí voltei para estudar. E Johnny, você estava há quanto tempo lá já? Eu já estava, antes de conhecer ela, 4 anos e meio. Quando a Mais gente veio 2, embora, deu 7 deu 7 anos. E como é que é isso, assim, depois de passar esse tempo todo fora do Brasil? Porque imagina, você saiu uma criança, como você mesmo disse, tudo bem, uma criança que já estava trabalhando há muito tempo e, portanto, era mais madura, mas voltando com 24, 25 anos, como é que foi isso, assim, para vocês? Quando a gente se conheceu, a gente viu que a gente tinha o mesmo propósito de vida, de sempre buscar o melhor, o que é certo, o que é justo, o que é bom, o que tem amor, o que é legal de fato, independente do caminho. A meta é a mesma. Foi por isso que a gente está tanto tempo juntos. A gente sempre acreditou em fazer tudo certo, fazer as coisas certas, não certas coisas, né? A gente chegou um momento que a vida nos deu um empurrão lá. Foi em 2008, o subprime, né, americano, a bolsa do mundo colapsa, restaurantes começam a fechar da noite para o dia. Quando a gente fala de um grupo que tem 48 restaurantes numa cidade e da noite para o dia, por conta do subprime, fecha 12 restaurantes e bota todo mundo para fora, você vê que você, mesmo sendo o melhor, você pode ser descartado. Isso aí. E eu consegui me manter ainda mais um período, mas coincidentemente um dia à noite, meia-noite, já indo dormir, e a tua matrícula? Não tinha que renovar? Me deu um insight. Não tinha Google Agenda. Aí ela, sim. Então a gente pulou da cama, ela abriu o computador, fez, e ela tinha que vir embora pro Brasil. E aí eu tinha uma vida de 7 anos lá já estabelecida. Eu levei meus pais para morar comigo, eram pessoas de mais idade, levei para morar comigo, meu irmão também veio um pouco antes. E a gente, né, em clima de família ali, decidiu, cara, vamos ter que largar tudo, porque ela tem que voltar para estudar. E o Johnny já tava trabalhando com venda de vinho, né? É verdade. Eu tive uma pequena transição lá, que eu não tomava álcool na minha adolescência. Só uma festinha, assim, mas eu não tinha o hábito de tomar vinho, cervejas e tal. Pegava onda, tinha
outro lifestyle. Aí a Tayane já, de família italiana, toma vinho desde criança, né? Mais ou menos. Aí ela comecei a gostar de vinho, ela começou a me ensinar a tomar vinho. O primeiro restaurante que a gente saiu pra jantar, nosso primeiro jantar, ela pediu uma garrafa de vinho e eu botei Sprite no vinho, assim, porque eu não conseguia tomar. fiz uma bebida. Foi, ele pediu um Sprite, eu pedi o vinho, eu não tô entendendo. Quando ele botou o Sprite, que os pais fazem isso. E aí comecei a me especializar, me formei sommelier internacional de vinhos, muito jovem, assim. Eu lembro que eu fazia o curso em Málaga, que é a capital do estado, e era eu mais 20 pessoas, 60 a mais, e eu tinha 23 anos. Me tornei um sommelier muito jovem naquela época, porém o mercado de sommelier é de tu ir trabalhar dentro do restaurante. Em vez de você maître, você serve vinho, você aprecia vinho, você troca ideia sobre vinho. E nesse momento eu não tinha trabalho de sommelier, mas a empresa na qual eu fiz o curso precisava de vendedor de porta a porta de vinho. Tá. E aí eu fiz um porta a porta de vinhos e comecei a trabalhar com vinho, trabalhei 2 anos. Aí nasceu o Johnny Comercial. E É um você foi um momento. pouco do seu treinamento comercial. Sim. Então, Johnny, eu tô falando disso, mas eu acho que isso é um aspecto super relevante, assim, da parceria de vocês dois. Ela foi pra lá, te conheceu, na hora que precisou voltar pro Brasil para terminar o curso, vocês dois voltaram. Pra mim, denota claramente a parceria de vocês dois, sabe? Sim. Porque não é um ou outro, são os dois. E aí você volta pro Brasil, e aí já resolve montar uma imobiliária ou não? Como é que foi isso? Não, primeiro que quando ela tomou essa decisão, a gente teve que comprar passagem, ela aí no dia seguinte, assim. Uma semana. Uma semana. Eu fiquei mais 40 dias desfazendo de toda uma vida que eu tinha construído lá e deixando meus pais lá, meu irmão lá. E a gente veio pro Brasil, literalmente com uma mão na frente e outra atrás, tendo que começar uma vida do zero aqui. Quando eu avisei meus pais que eu ia ficar lá, foi o dia que eu saí de casa, né? Porque agora eu me sustento. Então voltar, eu não ia mais Não ser tinha sustentada. quarto pra... Eu já não seria mais sustentada. Eu tinha que terminar a universidade e casada, né? Porque a gente casou lá na Espanha. Isso. E aí a gente chega no Brasil, eu sommelier, ela tinha que voltar a estudar. 2010. Eu tendo que sustentar a família de 2, mas uma família, né? Não, tinha um cachorro e um gato. Tinha um cachorro e um gato ainda que a gente trouxe, verdade. Eu entro no mercado de trabalhar com vinhos aqui em Floripa. Era sommelier, as pessoas não sabiam nem o que era a palavra sommelier. O mercado ainda sem muita globalização, ainda sem muita informação, sem muita... O vinho ainda rede tinha social. aquele status que era muito elitizado, o mercado era muito pequenininho. Sim. Ninguém tomava vinho praticamente. Ou eu ia para a Serra Gaúcha, que tem um polo Sim. bem importante de vinhos, ou eu vinha para São Paulo trabalhar em restaurantes. Eu não queria ir para São Paulo porque eu voltei para o Brasil para morar em Florianópolis. Era um sonho que eu tinha naquela minha fase da vida, voltar a morar em Florianópolis bem estabelecido. E aí eu entrei, por uma indicação de um amigo, numa imobiliária na época eu já tinha 35 anos, o dono da imobiliária, o sócio e mais 3 corretores, todos 70 a mais. No centro histórico de Florianópolis, no calçadão. E eu vou trabalhar em imobiliária, ele lê o jornal, se tiver algum classificado aí de vendo particular, liga para ele, bota esse imóvel dentro da nossa pauta. E a pauta era aquelas pautas ainda Sim. impressas, né? Aí eu fiquei 1 mês nessa empresa porque eu fui largado lá dentro. E aqui já começa a me nascer algumas ideias de como a pessoa depende de mim como corretor para vender, para faturar, me deixa assim, né? Então eu vi que eu era uma pessoa que estava sobrando ali no cenário, aí resolvi sair, liguei para não, vou sair, vou embora, mas eu vou parar numa outra imobiliária para testar. E aí na época, em 2008, por volta do subprime, também teve uma época de IPOs no Brasil, né? A Lopes, uma imobiliária muito grande, Sim. comprou algumas empresas, a Brasil Brokers comprou outras empresas, e eu fui trabalhar na Brasil Brokers Noblesse, que estava na Beira-Mar Norte. Então eu chego agora sim numa imobiliária com, na época, 150 corretores, mais jovem, mais moderna, e aí aqui tem uma receita, e aqui é onde eu vou me estabelecer. Fiquei 2 meses para fazer a primeira venda e foi contínuo, né? Aí, depois desse período, aí eu entrei no mercado imobiliário mesmo, né? Pois os 2 Legal. pés. Corretor de imóveis, né? Porque eu me questionei até, porque eu tinha feito 2 vendas para gente muito próxima, não tinha vendido para um estranho ainda. E aí nessa época meu pai falece na Espanha. Ele veio a falecer, eu não pude vê-lo, porque eu não tinha o dinheiro para ir lá pegar um avião da noite pro dia. E isso mexeu um pouco comigo. Eu falei, cara, então agora ou é tudo ou é nada, né? E aí eu enfiei o pé no fundo de verdade. E aí comecei a ter um resultado muito importante. Uma consultora aqui de São Paulo, que é a Cirela, estava construindo
alguns empreendimentos na cidade, viu o meu talento, porque eu fiz bastante vendas para a Cirela, e me chamou para ser executivo dentro do Grupo Cirela. Aqui eu entro no mercado executivo mesmo. Aqui eu entro numa empresa, a Cirela é uma grande empresa, de tecnologia também, de informação e de formação. E aqui eu começo a fazer vários cursos já como executivos e de liderar a House, que seriam os corretores da própria consultora, e atender também o mercado através dos coordenadores, das pessoas juntas ali com a gente. E aí eu começo a ver vários cenários de como cada imobiliária tem a sua identidade, como cada corretor atua, como cada corretor pensa. Então, como eu fui muito intenso, sempre fui muito intenso, e sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sou apaixonado pela minha esposa, sou apaixonado por um tipo de música, um tipo de país, um tipo de gastronomia, e aí eu me dedico 100% a isso. Comecei a ser bem crítico e analítico em relação ao mercado imobiliário e vi várias oportunidades aqui. Tipo, e aqui a gente está falando, quando eu entrei na Cirela, eu não tinha um ano no mercado imobiliário ainda. E já entro como executivo. Como eu tive um pulo muito grande ao chegar na Espanha, eu tive um pulo muito grande chegando no mercado imobiliário. E aí a Cirela era exclusiva da Cirela, mas a Cirela também tinha outras imobiliárias que aí ela não era exclusiva minha, né? Mas, cara, não é muito justo essa relação. Eu vou para o mercado atender multimarcas, vou começar a trabalhar com terceiros e tudo mais. E aí nasceu a F1. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Você sabia que hoje 55% das buscas por imóvel começam no site da imobiliária? Nossa, Natália, mais que a metade. E pensar que ainda tem muita empresa com site desatualizado, sem integração. Isso custa lead, né? Custa muito. Por isso, a Loft Sites é uma mão na roda. Tem templates modernos e já pensados para o SEO, que é aquele negócio que ajuda a sua busca dentro do Google, além de integração com os principais portais. E o melhor, totalmente integrado ao CRM da Loft. O site vira um gerador de lead de verdade. É presença digital profissional para subir o nível da imobiliária e da marca. É isso. Presença digital de verdade é com a Loft Sites. E vocês começaram juntos desde o começo da F1 ou não? Como é que foi? Sim. Quando o Johnny foi muito rápido, né? E aí aquilo comercial, tendo que liderar a equipe e aprendendo ao mesmo tempo, e numa empresa muito grande e muitos corretores que ele deveria gerenciar, a parte da burocracia ele não estava conseguindo dar conta e eu estava só estudando. E aí eu comecei a auxiliá-lo de casa para ajudar na renda familiar, ajudar ele. Isso já era na F1, certo? Não, enquanto ele estava na Cirela. Eu ajudava o Johnny com as planilhas dele, com toda a burocracia. Não tinha CRM, né? Era papel, era Excel, né? Ajudava ele a montar treinamento, PowerPoint, essas coisas. Eu estava assessorando ele de casa para ele ser comercial lá na Cirela. Foi quando a Cirela informou que não ia mais ter lançamentos na cidade, e aí tinha muitas imobiliárias já trabalhando os produtos Cirela, que já iam para o estoque, e o Johnny liderava a House lá. Aí foi quando esse momento que ele mencionou que ele resolveu, eu vou para o mercado, vou trabalhar outras construtoras também, vamos criar a nossa própria imobiliária. Eu já estava assessorando ele, aí foi só criar um CNPJ, né? Foi natural, então, né? Nós dois desde o dia 1. E vocês gostam muito de corrida de carro, é isso? Por isso que chama F1? Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. A gente vai explicar um pouco mais sobre o que é F1, né? Aí eu tinha tido um bom resultado, tive bastante sucesso na operação ali junto com a Cirela. E, cara, vamos montar nossa imobiliária, vó. Conversamos até com... A gente morava na época com o nosso sogro ainda. Não, a gente vai agora comprar uma casa, a gente vai sair daqui, a gente vai abrir uma imobiliária, a gente vai andar, a gente vai voar. E aí a gente fez todo esse movimento, e aí, só que tu vai abrir uma imobiliária sem dinheiro. Vai abrir uma imobiliária sendo que tu nunca foi empresário no Brasil. E uma formanda em ciências sociais, cheia de sonhos e de ideais universitários, né, de mundo. E o Johnny ali no mercado voraz imobiliário, que naquela época estava super aquecido, né? Isso. 2010. É isso. Aí esse mercado de 2010, 2009, 10, 11 foi muito bom. Muitos ganharam muito dinheiro no mercado imobiliário, de fato faturaram bastante alto. Mas 2013 já começou a diminuir, 2014 por aí vai. E aí a gente resolve abrir uma imobiliária no mercado que já tá vendo um abismo ali na frente financeiro. Mas era a opção, não tinha outra opção, era a opção. Então a gente alugou um imóvel, desenhei a logo no Excel. E aí eu passei para ela, eu tenho mais ou menos essa ideia, e aí ela depois foi desenhou no Excel. Foi no Excel.
Pintou uns quadradinhos pretos, um amarelinho no meio, um F1. Isso. Aí, O Sérgio de marketing tá tendo um problema aqui com essa Nada, cara, problema nenhum. É maravilhoso isso. é como fazer o que dá pra fazer, foi o que a gente fez. Só que aí o que a gente pensou? No nosso conceito, né? Eu sonhadora, ele super acelerado. Ele chegava em casa e contava muitas histórias, então é como se eu trabalhasse no mercado imobiliário também. Ele contava histórias que eu ficava chocada da competitividade dentro da própria imobiliária, de corretor roubando dados de colegas, deixar uma agenda dando sopa em cima da mesa enquanto vai no banheiro, desaparecer. Eu ficava Ele tá muito chocada. contatos dos do clientes. céu. Sim, negócio feroz. Aí a gente falou, não, vamos abrir uma imobiliária legal, né? Vamos abrir uma imobiliária onde o negócio não seja assim, porque não precisa, dá pra ser diferente. Com Eu seu cheio da minha idealismo. ideia. Vamos fazer assim, as mesas todas redondas, vamos botar um monte de verde, vamos até lembrar Loft aqui, né? Era muito moderna, assim. E a Google ainda não tinha feito aquela super sede da Google, não tava Sim, famosa. A gente fez um negócio estilo Google mesmo. Tinha até puff na sala dos corretores, mesa de sinuca. Mas na na sala primeira dos meta corretores. batida, o prêmio da equipe era ganhar uma mesa de sinuca, lembra? Isso. E foi Só o que no a gente início fez. a gente não tinha dinheiro, tinha dinheiro para comprar tinta, mas não para contratar pintura. Então a gente pintou a imobiliária. Sim. Então assim, as cores a gente definiu, porque a gente definiu as cores baseado No Excel. No Excel, inteligência limitada. E achamos que tem uma imobiliária que é vermelha, tem outra que é azul, tem outra que é preta, tem outra que... A nossa é amarela, não tem nenhuma amarela, então vamos de amarelo. Então a gente legal. foi de amarelo, aí o cinza ele vem só para dar o fundo ali. Aí, por causa desse conceito, a gente pensou na palavra família. E a gente pensou que queria um nome curto e simples. E tinha algumas empresas de outros segmentos, marketing, que tinha uma letra e um número. Daí a gente pensou a família e o número 1. E aí a nossa razão social é família única corretora de imóveis, desde legal. sempre. Que aí é o F1, que significa isso. É muito mais da porta para dentro, assim, que Tá. a gente fala família única, porque o corretor, o atendente de aluguéis, o funcionário também fala como F1, né? Ficou conhecido como F1. Não é porque é Fabra sozinho, né? Fórmula 1, é de Sim. família única. E o CIA, se a gente buscar o sentido etimológico da palavra CIA, companhia, no latim, eu não vou lembrar como é em latim, mas é compartilhar pães. Então a gente compartilha comissões, a gente compartilha sonhos, a gente compartilha propósitos. Então fica F1 de família única, CIA imobiliária. Que é assim que nasceu o nome. Mas a gente tinha visto um mercado muito agressivo, com uma barreira muito baixa. E se fatura muito alto. Então as pessoas são capazes de fazer muitas coisas. E a gente... eu vi em algumas imobiliárias, recebi tanto de comissão, mas vou falar que é tanto, para pagar menos e sobrar mais para mim. Então eu vi muitos empresários fazendo muitas manobras desleais com as pessoas que estão ali no dia a dia com você, né? E a gente, por ser família única, a gente criou a imobiliária é sempre um formato mais de casa, não parece um escritório, é mais aconchegante, porque a gente passa mais tempo dentro da família única do que em casa. Então essas pessoas que estão dentro da nossa casa também são familiares, né, pra gente. Então, a gente é muito próximos das pessoas. E isso era totalmente inovador na época, porque todo mundo era imobiliário sempre aquela mesma cor, aquele mesmo tipo de formato, o corretor sempre terno e gravata. A gente não tira terno e gravata, não é contraproducente você trabalhar terno e gravata numa cidade subtropical, tu tá numa ilha, cara, não precisa ir apresentar um imóvel todo suado, pingando, porque tem que estar de terno e gravata. A gente começou a quebrar alguns paradigmas, alguns estigmas que tinha no mercado, e a gente foi crescendo por isso. E vocês acham que isso virou uma cultura da F1, então, né? Esse jeito de trabalhar, esse jeito de tratar os corretores. Tenho certeza que for lá agora e perguntar para qualquer um Que legal. a experiência deles na F1 comparada a outros lugares que tenham trabalhado. Eu me orgulho muito de sempre Tem que se orgulhar ouvir, mesmo. de sempre ouvir a galera agradecer a gente por conseguir ter um ambiente de trabalho, seja a galera CLT do aluguel, seja a galera das vendas, ter um ambiente assim tão familiar e aconchegante. Gente, mas como é que é o dia 1, assim? Cara, eu quero abrir uma imobiliária. Como é que você convence alguém a ser seu corretor se a sua imobiliária nem existe ainda? Vai muito do líder, né? Tu tem que ser comercial. E o comercial, ele é motivador. E a venda no mercado imobiliário, o aluguel no mercado imobiliário, ele transforma a vida de muita gente.
Então, assim, as pessoas vieram compartilhar do sonho que a gente tinha de vender mais, alugar mais. De fazer. Mas o Johnny, por ter sido tão competente na Cirela, chamou a atenção do mercado. Outras construtoras começaram a assediá-lo. E uma construtora, que até hoje é uma grande parceira nossa, lá de Florianópolis, falou: Johnny, você é tão bom, você tá lá preso, você podia montar a sua própria, com a sua cara, com o seu jeito. Eu te apoio, eu te dou meu plantão de vendas. Então, quando a F1 abriu, já tinha plantão de vendas de construtora. E era o melhor empreendimento que tinha em Floripa, na área continental. Entendi. Então, como era um empreendimento com valor agregado alto, assim, e era um belo de empreendimento, e tinha muita coisa para vender ainda, a gente foi de cabeça. A gente começou a imobiliária para atender esse plantão. Então, o Johnny tinha corretores. E lançamento somente, só mercado primário. Só mercado primário. Aí o Johnny tinha corretores que o admiravam enquanto líder, e sabia que a gente estava montando uma imobiliária nova, que trabalhava para a construtora que tinha plantão de vendas, e já começamos uma equipe de Johnny mais 7. E eu. Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, tá claro, né, o papel do Johnny e a força de vendas que ele já tinha. E pra você, como é que você achou o seu espaço dentro da imobiliária? Foi também naturalmente você cuidando do administrativo? Como é que foi? Exatamente. Olha, quando a gente quis abrir a imobiliária, a gente falou, por onde que a gente começa? Abrir, porque uma coisa é chegar numa estrutura já montada, que o Johnny tinha essa experiência. Eu não tinha nenhuma experiência, só de garçonete. A gente tinha uma amiga que trabalhava no Sebrae e falou: vocês ajudam a abrir empresa lá, né? Daí a gente foi fazer uma reunião no Sebrae. O que precisa para abrir uma empresa? A, B, C, D. Legal. Então a gente já foi se informar, se educar antes. E aí a gente seguiu o passo a passo de como abrir uma empresa. O processo de venda o Johnny já dominava. E aí eu assessorava. Mas naturalmente você foi... Porque você fala como se... eu já assessorava, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Como se... Não, eu tava lá só... Assim, imagina, pelo amor de Deus, como é que é esse negócio da gestão mesmo da imobiliária? Né? Foi muito orgânico. Foi muito orgânico. Quando a gente descobria que precisava de alguma coisa, ia se informar como fazia. Não tinha outra opção. Só tinha isso. Sou uma pessoa muito prática, pelo Eu jeito. sou muito prática. Você traz isso do seu curso, será? Um pouco? Eu acredito que muito, porque eu não consigo olhar uma estrutura e não analisá-la. Como é que ela está funcionando, o papel de cada um dentro dela. Então eu acredito que muito. Nunca deixou de ser, acho que nunca vai. O Johnny vai liderando, vai fazendo, eu vou olhando, vou dizendo Johnny aqui, Johnny ali. E aí sem o ímpeto dele, eu não estava usando meus talentos para nada. Mas também eu acho que sem a minha organização ele já teria se bagunçado. Então a gente se complementa nisso. Deu muito certo legal. Desde o início. Muito legal, gente. Muito legal. E em que momento que também entrou o aluguel? Crise imobiliária. Crise imobiliária. Primeiros 2 anos. Nada como uma crise para ajudar as pessoas a crescerem quando elas querem, né? Exato. Acho que, através daquele olhar, né, que eu uso óculos desde os 18 anos de idade. Eu sempre disse que a lente do meu óculos, ela tem que ser uma lente ética e outra amor. Tem que ter as duas coisas. Através disso, tudo que eu fizer vai dar certo. Só enfiar o pé no fundo, de fato, como a gente faz, e ser o melhor no que a gente se propõe a fazer. Com isso, a gente conseguiu criar a empresa do dia 01, com a minha 01 aqui também, né, que foi minha primeira parceira dentro da imobiliária. A gente conseguiu criar um formato onde as pessoas querem ficar na imobiliária, né? Eles não querem... Muitos dizem assim, Johnny, eu já trabalhei ABC imobiliária e eu tenho muito interesse de passar o resto da minha vida aqui na F1, porque eu adoro trabalhar na F1. Mas não é só porque é acolhedora, é porque tem processos, tem modelos, tem uma série de culturas bem estabelecidas, né? Então, assim, a gente conseguiu fazendo bem feito. E a gente aprendeu do zero, a empreender no Brasil, que não é fácil, empreender em Florianópolis, que é um desafio também muito grande, porque é uma população muito reduzida. Errando, né? Os processos não ficaram prontos assim, a gente nem sabia quais seriam os processos certos desde o início. Então, foi pouco a pouco. Isso. E aí a gente, nesse plantão, depois que ele ficou pronto, era nosso principal parceiro, a gente já estava com a sede já estruturada, começamos a trabalhar com imóveis de terceiros, né, no mercado secundário, que eu não tinha experiência no mercado secundário, eu tinha só em primário. E aí essa construtora fica com um estoque muito grande, a gente foi empurrado a fazer a locação. Com um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis. E descobrindo os processos para locação, né? Exato. Porque vocês estavam bem estruturados já para venda, mas... Como é que a gente sai do Excel? Agora que já está com um número que não dá mais para ser no Excel. Vamos procurar um sistema.
A gente usa o Vista, né, o Loft CRM desde sempre. Fora da tua experiência já de venda de vinho lá, experiência comercial, você acha que essa tua experiência no mercado de restaurantes, né, no mercado de hospitalidade, também te ajudou de alguma maneira, com algum olhar em como atender melhor os clientes? Você acha que tem alguma influência? Com certeza, porque você bate na porta de um negócio para vender o seu produto, então você tem que dominar o seu produto. Eu ainda não dominava, eu estava 2 anos tomando vinho, tinha só 2 anos de formação, né? E o vinho é uma coisa muito grande no mundo inteiro, é um universo muito grande. Então, assim, eu tinha que dominar os produtos que eu tinha e saber vender os produtos que eu tinha. Eu tinha que tomar vinho às 10 da manhã, na terça-feira, com o dono de um restaurante para convencer ele a comprar o meu vinho. Com ou sem Sprite? Não, vou mostrar um vinho aqui maravilhoso para você. Mas antes uma Sprite, por favor. É isso. Então, querendo ou não, eu acho que a vida me ensinou muito isso, assim. Só tem a opção de sair com sim. O não é uma opção. E a excelência no atendimento muito também, porque tu aprendeu na hotelaria de um lugar como esse que tem que ter um alto padrão de atendimento. Isso. Que é isso que vai tornar a experiência do cliente agradável, né? Bombando do jeito que tá, né? Com metro quadrado, assim, esse cuidado no atendimento é essencial, né? Exatamente. Porque, imagina, a ilha como é que tá. Como é que vocês... Eu queria tentar entender um pouquinho com vocês a parte da formação e treinamento, cuidado com os corretores ou com o pessoal do administrativo também. Eu ouvi que vocês têm um negócio com corretores que é um plano de recuperação, atendimento. Explica um pouquinho pra gente essa parte que eu acho que é legal para as pessoas se inspirarem também. Assim, a empresa ela foi crescendo, começou com 2, 5, 10, hoje já são mais de 100 pessoas trabalhando na empresa. A gente hoje tem 3 sedes bem estrategicamente posicionadas no mercado que a gente tem interesse de atuar pelo resto da vida. Só que os processos a gente foi criando um por um. E aí quando você cria um processo, uma esteira de processos, começa a ter que delegar o processo e nem sempre para quem você delega é a melhor pessoa. Então assim, a gente setorizou bem a empresa hoje, então para a gente abrir a porta da imobiliária hoje, que isso, muitos corretores querem ser donos de imobiliária, eu vendi bem 1 ano, 2 anos, foi inclusive o meu caso, vou abrir imobiliária, mas não sabe que abrir imobiliária tem o custo do chaveiro que vai fazer a chave para todo mundo, não sabe que o cafezinho tem que estar quentinho, que a recepcionista tem que estar com um sorriso maravilhoso, é o cartão de visitas da empresa. Você começa a te preocupar com esse tipo de situação, esquece de vender, esquece de trabalhar, tu começa a operar muito. Quando a gente passa num processo de crescimento, uma transição de empresa familiar para profissional, a gente começa a delegar para pessoas e nem todas as pessoas são as adequadas para esses papéis. Mas hoje, já depois de 12 anos, a gente estruturou muito bem o departamento de RH hoje. Então, o time do RH tem o RH, o DP e o Hunting. Então, a gente tem um processo de contratação muito agressivo hoje. Em menos de 1 ano, a gente saiu de 35 corretores associados a 75. Eu considero que a minha virada de chave foi quando a gente implementou de fato processos na empresa. A gente tinha alguns executivos muito gabaritados para isso. E aí quando a gente implementou isso, entrou uma esteira de processos comercial. E aí quando a gente fala de esteira de processo comercial, o Hunting chama para entrevista, o RH entrevista, o gerente vai depois para a segunda entrevista com o RH e se define que esse colaborador vai para esse gestor. Aqui tem um onboarding da empresa, né, um processo de integração, né, a gente apresenta como é a empresa, como que é o nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio, inclusive, a gente já bate desde o Hunting, desde a abordagem do Hunting já tem o nosso modelo de negócio. Quando a pessoa vem, ela já vem mais qualificada. E como a régua no mercado imobiliário, infelizmente, ainda é muito baixa, a nossa barreira de entrada é muito alta. Porque precisa ser profissional, precisa ter crescido, precisa ter a sua empresa PJ, né, porque eu não recebo comissão pelo corretor. Ele recebe porque ele é um parceiro de negócio, o captador, agenciador, angariador de imóveis, ele recebe a sua fração, o gestor, a imobiliária e tudo mais. Cada um emite a sua nota e já faz com que a barreira de entrada seja muito alta. Então, assim, para não parar de crescer, eu não vou baixar a barreira, eu vou aumentar o meu time para aumentar o topo de funil. Para mim, o funil ele funciona assim.
Quantos mais corretores você tem, mais imóveis você tem, mais placas você tem, mais visibilidade você tem, automaticamente mais leads, mais visitas, propostas. É o círculo virtuoso, né? É o círculo virtuoso. Quando a gente implementou um modelo de negócio e acreditamos nele, deixar isso muito claro, a gente cria um manual de regras, que também é um grande divisor de águas, assim, como que cada um pode atuar, como é que a empresa... É um manual de boas práticas, regras, procedimentos que a gente tem. A gente tem desde... Isso é para todo mundo ou só para os corretores? Tem um da operação vendas e um de operação aluguel. Da operação manual. Então, desde o perfil do profissional, como a gente exige que seja, missão, visão, valores, tá alinhado com a história da empresa e deixa claro nossos objetivos. Processo de visita, processo de atendimento, regras de cruzamento de cliente, cruzamento de proposta, qualquer coisa, qualquer situação que a gente nesses anos tenha passado, vai para o manual. O corretor entra lá e fala, quantos agentes eu tenho que fazer? Tem lá, você tem que fazer, atualmente nossa métrica é X AGs, com X visitas, com X propostas, e aí o profissional que não está conseguindo desempenhar o que está no nosso manual de procedimentos, conversa com o gerente. Se o gerente não está conseguindo extrair, vamos juntar o RH para entender o que está acontecendo. Mas nesse tem algum processo. plano de recuperação da pessoa? Aí entra uma questão que eu nunca quis ser refém de outras pessoas no meu processo de crescimento. Eu dependo dela, ela depende de mim, mas a gente é uma coisa só. Exato. Então, eu sempre vi muitas imobiliárias reféns dos corretores. Com medo de perder corretor, aceita isso. Com medo de perder o corretor, faz um acordo especial para um e outro não. E aí fica muito obscuro, né? A gente bota todo mundo na mesma sintonia. Existe um processo meritocrático para a pessoa acessar os plantões, receber os seus leads e tudo mais. E existe um acompanhamento, que aí depois do modelo de negócio, depois do manual de regra, existe um plano de desenvolvimento individual, um PDI, que a gente criou, de 6 meses. Porque no mercado de Floripa, extremamente aquecido e com tanto crescimento possível ainda, está vendendo muito imóvel todos os dias. A gente tem corretor na empresa fazendo 6 vendas no mês. Nossa, muito. E tem corretor que ficou 3 meses sem vender. Então, quando a gente analisa todo o nosso histórico e tudo mais e vê o potencial de mercado, a gente tira uma proposta de um cliente, liga para a proprietária, já tem outra proposta. Aí vai para outro imóvel, já tem 2 propostas. Então, é um mercado aquecido. Então, a gente estipulou o plano de recuperação, porque é inadmissível na F1 a partir de 2026. Isso começou em janeiro desse ano, recente. A gente praticou ano passado, mas a gente... Fez laboratório. Fim de ano a gente desenhou bem certinho e está aplicando esse ano agora. E aí, assim, um corretor não pode ficar na empresa 6 meses sem vender. E são 3 métricas que a gente analisa. Comportamental, assiduidade, engajamento. Produtividade, trouxe X imóveis, X placas, fez X visitas, X propostas. E vendas. O corretor que não vende em 3 meses, a gente chama para uma one-on-one. Eu, RH e o corretor. O gerente nem participa. Então eu entro de novo lá na ponta do meu processo, lá no meio do meu processo, mergulho de cabeça com as métricas da pessoa e vejo se ela teve métrica boa, segue mais 3 meses, porque agora só faltava uma sintonia, a gente alinha de novo e você vai ter que fazer isso, você vai alcançar a venda, você vai seguir com a gente pro resto da vida, que a gente quer que você venda. Mas você também tem suas coisas, eu não quero te perder, eu não tenho medo de perder o corretor pro mercado imobiliário, porque se ele sair da minha imobiliária e vai para outra e prospera, o mercado prospera. Porque ele vai vender um imóvel, que a vendedora vai comprar um imóvel comigo, o mercado é muito amplo, né? E quando ele vai para outra imobiliária e tem sucesso, ok, às vezes, eu vou falar um pouco sobre ambiente depois, às vezes ele vai para outra imobiliária, não se adapta e acaba saindo do mercado. Aí eu perco o corretor. Mas antes disso, como é um mercado muito jovem ainda, e tem muita gente iniciando, porque o mercado está aquecido, e tem dentista, tem advogado, muitos arquitetos virando corretores de imóveis, eles já são acostumados com processos. Você precisa ter um processo de acolhimento, mas também precisa ter metas claras, né? E quando a gente coloca que não teve assiduidade, não produziu e não vendeu, 3 meses ele é desligado da empresa. Teve assiduidade, teve produtividade, não vendeu, tem mais 3 meses, não vai ser desligado no outro trimestre. A gente faz as nossas convenções bimestrais, mas esse plano a gente botou no meio trimestralmente, justamente para não atrapalhar muito a rotina do trabalho deles. E aí o corretor que vem geralmente para a mesa,
porque senão nem vem para mesmo, porque é desligado, nesse plano de recuperação, Sérgio, ele começa a expor algumas coisas que mostram fragilidade no meu processo. Desde onboarding, desde gestão, de cuidado. Quando a gente olha alguns detalhes e faz o ajuste, ele sai e vende. Então é uma sintonia fina que a gente faz. E de fato com isso a gente conseguiu fazer o turnover ao contrário. A rotatividade no mercado imobiliário é muito grande. Os corretores são tirados, são desligados da F1, não saem da F1, eles são desligados. Entendi. Então a gente conseguiu criar uma proposta de valor tão forte como família única, como pessoa sempre no centro da atenção de todo mundo. A gente vai para uma reunião gerencial quinzenal, onde o corretor, as pessoas estão no centro do negócio. E por estarem no centro do negócio, o marketing tem que olhar para isso, o RH tem que olhar para isso, o financeiro tem que olhar para isso, o administrativo, o pós-venda, a secretaria de vendas, todo mundo como o corretor como autoridade do negócio. Só que eu só consigo empoderar um corretor com autoridade se ele vender, se ele se desenvolver. Não estou dizendo que um bom corretor profissional venda todo mês, mas um bom corretor profissional não fica 6 meses sem vender. Assim, então a gente apurou muitos dados da história da F1 e com isso a gente colocando as pessoas no centro e com processos e metodologia e proposta de valor, eles ficam na empresa. E como é que é o processo quando vem corretor de uma outra imobiliária? Porque se você é uma imobiliária que tem muito processo, a pessoa se adapta facilmente? Como é que é isso? Acho que o ambiente ajuda muito, porque... que é o ponto do ambiente, inclusive, que a gente estava falando. Porque a equipe lá, ela já está bem em sintonia. E quando chega um integrante novo, eles acolhem. Os corretores se ajudam muito lá. Muito Legal. bom. E o plano de vocês é mais uma virada de chave, porque você quer passar de 100 para 250, é isso? Isso, essa é a meta, né? Mas leva-se um prazo extenso. Não é esse ano ainda, né? Não, isso é para os próximos anos. Nossa, a meta atual é o 100 que a gente chegou e agora fazer o 100 vender, isso. né? Tipo, fazer muita Sim. gente ganhar dinheiro. Porque é um mercado muito próspero, né? E é um mercado que, se você não tiver as regras muito claras no jogo, assim, desde a contratação, desde a primeira entrevista, Sim. Não funciona, porque o que é combinado não fica caro, né? Então, assim, a gente te disse que para fazer isso, precisava fazer isso. Para você ter esse resultado, você precisava fazer essa metodologia, essa esteira de processos. Porque eu acredito que a venda é só uma consequência de vários processos bem feitos. Dá para vender 7, 8, 10 imóveis no mesmo corretor? Dá. Eu já tive exemplos na empresa. Porque segue um funil, segue um procedimento. E aí, sobre ambiente, que eu acho que assim, a gente conseguiu criar um ambiente tão saudável e tão equilibrado que pessoas que saem de outra imobiliária ou de outro concorrente, de um ambiente muito machista, masculino, tóxico, pressão de vendas, senão tu vai sair fora, ameaças, ele vem pro nosso, ele se sente de certa forma acolhido, mas também tem pressão, também tem cobrança. Claro, também claro, tem. você tá falando. Só que É tá trabalho, claro, né? Só que tá claro. Tá Mas claro. então, isso é uma coisa que ouvindo vocês fica muito claro. É o cuidado com as pessoas e o respeito também ao ser humano, mas tudo com processo. Então a regra está clara, as cartas estão na mesa, as pessoas sabem o que deveriam fazer, mas não é assim, a regra está clara e te vira. A regra gente tá clara exige, mas a gente deu todas as É ferramentas. isso. Elas estão aqui, ó. E sabe que acho que começa talvez com o clima, né, com o ambiente de vocês. Esse negócio de ter um clima colaborativo, das pessoas quererem o melhor para a companhia, querer ajudar um ao outro, isso é um diferencial tremendo, assim, cara. Muito legal isso. E ter o processo claro e tudo. E a gente tem, eu principalmente sou comercial, né? A Tayane, eu sou o CEO da empresa, ela é a COO, né? Ela que faz a operação, tudo que a gente pensa, ela operacionaliza e cascateia com o time. A minha visão é que todo mundo dentro da imobiliária tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar comissão. Então todas as recepcionistas têm um tipo de comissão. Interessante. Todas as pessoas do pós-vendas têm comissão. Todas as pessoas da retenção têm comissão. Todas as pessoas da manutenção têm comissão. Tem ninguém sem comissão. Não tem ninguém sem comissão. E ainda a gente, para botar gasolina azul, né, para o negócio ferver ainda mais, a gente tem um processo de gamificação por boas práticas. A Tayane criou isso. Esse é outro diferencial. Assim, a gente começou a empresa do nada, jovem, e quer crescer, e a gente tem um plano de crescimento, e a gente sabe que se a gente parar de investir, não existe como. Então, assim, o tanto que a gente investe na nossa empresa, no nosso time, geração de leads,
plataforma de gamificação para a galera do aluguel. Todo ano a gente inventa alguma coisa. A gente escuta da galera que vem de outros lugares dizendo, nossa, aqui tem lead de verdade, não é promessa. Aqui tem bônus, tem comissão até para recepcionista, é verdade. Quando eles escutam no mercado, eles acham que é mentira. Sim. Que é só para... Porque eles vão trabalhar numa imobiliária, eles têm que gerar o próprio lead. É isso aí. Aí eles chegam aqui, eles recebem 5 leads, 6 leads numa semana, e eles ficam, meu Deus, é lead de verdade. Porque a gente realmente investe e não vai parar tão cedo. Exato. Então, esse é um outro diferencial que eu acho que ajuda no clima. Tá, o que vocês pensam que é o legado que vocês vão deixar com a F1? Assim, o que tá na... Ou vocês param para pensar assim? Com certeza é melhorar o mercado. Com certeza é o que a Loft propõe, por exemplo. Por isso que desde o dia 1 da Loft a gente abraçou o projeto, porque já era algo que a gente buscava, desejava, porque aquele mercado bagunçado, aqueles portais imobiliários bagunçados, aqueles corretores fazendo venda e não fornecendo pós-venda e processos jurídicos, processos contábeis para os clientes, para a sociedade, e enchendo o jurídico de processo, né? Todo o aparato brasileiro aí que sai do bolso de cada brasileiro. O mercado imobiliário tem poder de melhorar. O mercado imobiliário... Que mercado, se não é imobiliário, tem tanto poder de melhorar uma sociedade? Porque como vai um ser viver sem teto? E se a gente atua nisso, o que a gente pode fazer para melhorar é infinito. E é onde a gente tem que botar a nossa energia, não é? E aí a Loft, eu acho que é F1, tem propósitos muito parecidos. Eu vou querer voltar no assunto depois de falar do legado, que é como eu conheci a Loft. Eu tenho uma história muito legal que eu preciso contar. Mas sobre legado, o nosso propósito é muito claro, de melhoria de mercado mesmo, dos parceiros, porque se eu ajudo um parceiro, através de um PUC, por exemplo, a melhorar a sua rotina, ele melhora a minha também, porque às vezes o corretor que usa meu sistema e usa outro sistema na outra imobiliária, ele já não tem a base de trabalho. Um corretor que usa o sistema numa imobiliária concorrente, que é o mesmo que o meu, eu não preciso mais ensinar a usar o sistema. Porque não é mais sobre ensinar, é sobre você tirar o melhor proveito do sistema. E para isso você tem que ser um expert no sistema, né? E aí eu vejo muito dono de imobiliária que não entra no seu CRM. Faz tudo conta em papel, em Excel. Então, quando o mercado melhora, eu melhoro junto. E se eu puder ser um propagador da melhoria do mercado, esse é um dos meus legados. Mas o principal legado é que todo mundo que passa pela F1, que todo mundo tem, cada ser um universo lá dentro. Se ele sair melhor do que ele entrou, eu fiz a minha parte. Melhorei o mercado. Então, assim, se ele ficar e prosperou mais do que ele prosperava, fiz minha parte no mercado imobiliário. Então, eu tenho um sonho, até já falei isso numa gravação para a Loft também, que esses 10% de pessoas de sucesso no mercado imobiliário, que seja 90%. Eu vou acreditar nisso até o último dia da minha vida como corretor de imóveis, como imobiliarista que sou, porque tem potencial. O mercado ele é muito grande, ele é muito mal atendido. Tem muita ineficiência no processo. Sempre foi através de empirismo, né? Nunca foi uma coisa técnica. E hoje a gente tem tecnologia, tem inteligência artificial ajudando a gente em relatórios absurdos. Porque eu tenho um sistema lá, Sérgio, de captação de imóvel, recebimento de lead e atendimento automático, CRM, TRM, um pós-venda ou um RP, tudo ligado com BI. Hoje tu joga uma inteligência artificial e te dá todo o resultado. Só que eu prefiro fazer isso tudo dentro da Loft. E aí, como eu tenho um carinho muito grande, aí eu preciso contar a história da Veridiana. Veri. A Veridiana, Beijo, Veri. tá? Beijo. A gente conheceu ela em 2016, numa sede nossa no sul da ilha, a gente já tinha aberto uma segunda loja. E ela veio com um produto crédito pago. E a gente Assim, né? Oi. No porta-a-porta. bateu na Quero porta, ouvir igual a eu palavra fazia da lá, eu crédito vi ela pago. fazendo... Igual ela fazia na Espanha, então o aprendizado, eu sim. vi ela fazendo 5 anos. Não, a pessoa que está fazendo porta-a-porta, eu peço meus corretores fazendo porta-a-porta, eles não vão. Essa pessoa eu tenho que conhecer. E aí eu atendi a Veridiana, a gente entrou num papo muito agradável, a Thay estava junto. E ela veio com uma inovação no mercado imobiliário. Eu sempre fui da inovação. A Thay sempre quis também ser diferente. Tanto é que a nossa sala, a primeira sala de corretor, tinha uma mesa de sinuca no meio. Um monte de planta, a gente fez uma copa pro corretor, porque tem muita imobiliária que tu não deixa o corretor esquentar comida. Pra não ficar cheiro. Para não ficar cheiro. Cara, não, isso é superficial pra gente. O importante é a pessoa estar bem alimentada, com força, com vontade de trabalhar, né? Não ficar com aqueles milindres, né? Então, eu sempre acreditei na inovação. E aí, tradicionalmente, fiador era o
o grande garantidor dos contratos. Garantias locatícias era fiador, seguro fiança e o título de capitalização. Aí vem um tal de crédito pago, que é muito mais dinâmico, rápido, a prova express. Cartão de crédito? Nossa, como explica isso? Aí eu falei para a Veridiana, adorei, quero usar, me ensina a usar. A gente começou a usar e começou a ter resultado, com argumentação na ponta, lá no corretor, entendendo todo o processo. E aí eu falei, Veridiana, vamos fazer uma campanha, porque a Crédito Pago aqui não é famosa, eu preciso de ajuda. A gente plotou vários ônibus, na época foram 12 ônibus pela cidade, falando aluguel express sem fiador é na F1 com a Crédito Pago. Isso bombou muito lá no mercado, muitos concorrentes pediram também para a Veridiana fazer esse tipo de campanha e o negócio começou a acontecer muito rápido em Floripa. E aí eu conheci então a Crédito Pago. Aí um tempo depois a Loft compra a Crédito Pago. E eu estava em São Paulo, pós-pandemia. E a Loft comprou Vista. E compro Vista. Eu sou, essa empresa aqui tem uma visão de ser um all-in-one do mercado imobiliário. Aí teve a aquisição lá em Porto Alegre da Foxer, também para entender o laboratório do mercado imobiliário, um imobiliário muito legal. Nosso parceiro lá é muito competente, né? Eu vejo... Aí, 2021, eu tinha um cliente de Taiwan, que mora em São Paulo, que comprou vários imóveis com a gente administra hoje os imóveis dele. E ele, Johnny, vamos construir um prédio aqui, eu tenho alguns terrenos em São Paulo, eu quero construir prédio, eu sempre gostei muito de vocês, me ajuda a incorporar isso. Então a gente começou um projeto de vir para São Paulo para fazer um desenvolvimento imobiliário, para ele se tornar um incorporador com os terrenos que ele tinha, usando aí recursos. Né? Tive uma formação muito boa, né, da Cirela sobre fundos, sobre métricas financeiras, viabilidade econômica. Vim para São Paulo 2 vezes. Na segunda vez... Johnny não vinha para São Paulo? Eu não vinha para São Paulo. Desde a época da Cirela, eu tinha vindo uma vez. Aí eu estava aqui em São Paulo, a gente marcou 2 dias de agendas com ele. Ele é um empresário importante da cidade, então ele está sempre muito ocupado. A gente tinha algumas janelas com ele. E eu sempre cometi muito sincericídio, né? Eu sempre fui muito franco na hora de negociar. Se não é bom, não é bom. Se é ruim, se ele está errado, ele está errado. Se ele está certo, está certo. Então eu defendo muito isso, eu bato bastante na mesa nesse sentido. Eu falei assim, cara, para construir isso aqui você vai ter a possibilidade de fundos, de bancos, mas precisa fazer pelo menos 1 ou 2 prédios aí, né, numa cidade tão grande como São Paulo, para ter credibilidade para pegar crédito. Você não é um incorporador, você não tem um CNPJ antigo contra empresas aqui com 50 anos, né, e muito maiores. Aí quando eu falo isso para ele, realmente, vou permutar meus terrenos, não vou meter o pé no barro, eu vou seguir com a minha empresa, ele tem uma indústria aqui grande, vou seguir com a minha indústria, mas obrigado, né? A gente criou vários estudos para ele. O primeiro dia foi isso, no segundo dia não tinha nada para fazer. E o voo era só à noite? O voo era só à noite. Aí me liga o Wilson, do Vista. Sim. Johnny, tem um pessoal da Loft aqui querendo, né? Eu vendi a empresa para eles, contou a história, né? Querendo entender mais o mercado de locações, eu indiquei você também, para você trocar uma ideia, onde você já atua com a Crédito Pago e tal. Falei, eu tô em São Paulo, tô com um dia livre. Não, mas eles vão estar em Floripa semana que vem. Não, eu vou lá no Loft amanhã. E aí eu bati aqui na porta. Eu vim bater na porta. Indicaram o Diogo, né? O Diogo. Aí eu conheci ele começou a me apresentar a empresa. Eu vi, mais uma empresa de inovação pro mercado imobiliário, né? E aí, né, teve depois alguns avanços aqui internos. Eu acabei entrando também por uma parte de estratégia da empresa, porque eu sempre acreditei na tecnologia, porque eu sempre acreditei no porta a porta da Veridiana lá no início, querendo vender e melhorar o mercado. E olha a potência que se tornou. Isso aí. Isso hoje, né, quantos mil contratos. História legal, cara. Eu não sabia que pô, que bacana. Foi. Que bacana. A gente tem 2 perguntas obrigatórias, tá? Pra todo mundo que vem aqui, então eu vou dividir. Vou fazer uma pra você e uma pra você. Tá. Se você tivesse que fazer alguma coisa diferente na sua trajetória, você faria? O que seria isso? Às vezes, aquela coragem de jovem que fez a gente ir para a Espanha vai ficando menor conforme a gente vai envelhecendo, né? E aí, às vezes, perceber que insistir num processo que não está adequado dá muito prejuízo. Às vezes tu quer defender alguém que tu gosta, mas tem que defender primeiro o processo correto, para depois as pessoas conseguirem se beneficiar dele. Às vezes a gente demorou um pouquinho, mas é o tempo do aprendizado, né? Exato. Se eu pudesse voltar atrás, alguns desses processos eu teria feito um pouquinho diferente e poupado algum tempo, aprendido mais rápido, mas no fim dá certo. Deu certo. Então, Johnny, para fechar, queria que você deixasse mais uma dica para quem está ouvindo a gente e quer prosperar no mercado imobiliário.
Tem muitos gurus aí no mercado imobiliário, tem muito material muito bem feito na internet. Hoje a rede social, né, tá todo mundo com muito acesso à informação. Eu acho que você tem que acreditar no líder da sua empresa. Vai trabalhar numa equipe, o líder da sua equipe. Tem que acreditar no propósito, porque se a empresa chegou no patamar de te contratar, é porque ela já teve um seu certo sucesso, ela já tem uma metodologia para seguir. Então segue essa metodologia. Porque no mercado imobiliário, para mim, não existe o certo ou o errado, existe o adequado em vários momentos. Eu penso A e ele pensa C, para a gente trabalhar junto tem que pensar B, eu estou aberto, tu está aberto, então pensa do jeito B, que a gente vai ganhar muito dinheiro juntos. E se tu não está ganhando dinheiro da minha metodologia, mostra que a tua também funciona, porque aí eu me adapto à tua, eu me adequo à tua. Então, assim, para o corretor que está entrando, a gente tem um mercado garantido de futuro até 2050 no Brasil. Ele é um mercado muito próspero, muito grande por crescer ainda, né? E a gente está falando, não seja só local, né? Também pode vir para São Paulo, né? Sai de Floripa, vai para São Paulo aprender o mercado imobiliário, que é muito pujante, é muito grande. E Floripa está entrando num patamar agora que vai subir muito o ticket médio da cidade, né? A gente está criando a primeira marina na Beira-Mar Norte, que é a parte mais nobre da cidade. E isso vai atrair grandes clientes, grandes players do mercado imobiliário, grandes players da construção civil. E isso vai trazer muito profissionalização. Então, venham para o mercado imobiliário, sejam profissionais, sejam éticos, trabalhem muito, mas é muito mesmo, tá? Tem que trabalhar. Eu acordo, depois de... Estou 16 anos no mercado, basicamente. Eu acordo trabalhando, vou dormir trabalhando de segunda a segunda. Sábado e domingo descansa, a gente descansa sábado e domingo, mas com a cabeça no negócio sempre. Meu ócio criativo é fazer com que o meu negócio melhore cada vez mais com as pessoas no centro dela. Então, se você encontrar imobiliárias que tem esse perfil, abraça, que é genuíno, não é para ganhar dinheiro juntos. É genuíno fazer uma empresa legal. É genuíno ter pessoas no centro do teu negócio. Porque se as pessoas estão no centro do seu negócio, até a recepcionista ganha comissão por cada venda ou cada aluguel que acontece na imobiliária, ela também vê um cliente quando entra com outros olhos. E a gente não tem leads, a gente tem clientes, são pessoas. Tem um CPF do outro lado da linha, né? Então, não acreditem em milagres, que não existe milagre, existe muito trabalho, muita dedicação e prosperidade no mercado imobiliário transforma a nossa vida e pode transformar a vida de muita gente ainda, né? A gente atua diretamente no que transforma a vida das pessoas, então a gente também tem que se transformar. Então, a gente está fazendo com que a família prospere nesse imóvel, a gente também tem que prosperar na nossa profissão. Claro. Muito bom, gente. Muito obrigado, viu? Foi um prazer mesmo ter vocês aqui. Gente. Obrigado. Não, obrigado a vocês, né? Sempre recepcionando muito bem, né? A Loft é uma empresa fora do comum mesmo, né? Esse projeto aqui do Portas é muito legal. É muito legal. Quem Muito são fora do comum é vocês. Vocês dois são fora do comum, tá? Só para deixar isso absolutamente claro. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. Este episódio teve pré-entrevista de Clara Helstab. O roteiro é de Marina Galesso. A produção, edição e direção são de Marina Galesso. Captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!